venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. O apóstolo Paulo escreveu a primeira carta à igreja de Tessalónica em algum momento entre 48 e 55. Ele estava escrevendo para uma igreja que ele mesmo fundou, de acordo com Atos capítulo 17. Ali em Tessalónica, ao fundar a igreja, Paulo teve que lutar contra um grupo particularmente enraizado de pagãos. No entanto, ele experimentou um grande sucesso. A cidade de Tessalónica estava localizada em Macedónia e era uma grande metrópole, e hoje é um porto em Turquia chamado Salónica. A história nos diz que após um breve estadia em Tessalónica, Paulo teve que sair abruptamente. A igreja que ele deixou para trás era composta principalmente de conversos pagãos. Eles tinham sido deixados com pouco apoio externo e Paulo estava preocupado com eles. Paulo teve um substituto pelo nome Timóteo, que estava trabalhando na igreja de Tessalónica após a sua saída. Timóteo, então, escreveu uma carta para Paulo e, pelo que parece, o relatório de Timóteo era, em geral, muito bom. Assim, Paulo escreve uma carta, na verdade duas, pelo que podemos deduzir, a partir dos conselhos de Paulo, de que eles estavam tendo alguns problemas. Paulo, na primeira parte da carta, parece estar defendendo a ideia que ele era mascate religioso, indo a cidade, confundindo as pessoas e fazendo um dinheirinho. No entanto, Paulo aborda mais do que apenas uma defesa pessoal e fala de questões como falta de castidade, negligência dos deveres diários para atender reuniões religiosas e falta de esperança. Em outras palavras, não viver a vida ao seu máximo. Ao longo das últimas semanas, temos falado sobre viver a vida ao máximo, a vida abundante que Jesus deseja para cada um de nós. Na verdade, no cristianismo, as pessoas têm esperado por mais de 2000 anos para que a sua salvação seja finalmente completada. Ao mesmo tempo que Jesus quer que tenhamos uma vida abundante agora nesta vida, Ele deseja algo muito maior e melhor. Não me interpretem mal. O preço total foi pago no Calvário. Mas a nossa salvação e a vida não está no seu máximo potencial até que Jesus venha em sua glória e retire o aguilhão da morte e do pecado. É aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que Paulo aborda esse assunto. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, mas para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz do arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
Paulo quer que os Tessalonicenses vivam com esperança. Na verdade, Paulo quer que os Tessalonicenses compreendam o verdadeiro significado da morte e da sua natureza temporária. No grego, o texto diz, literalmente, a fim de que vocês não se entristeçam no mesmo grau daqueles que não têm nenhuma base para ter esperança. Ao longo desta passagem, Paulo usa a palavra dormindo para descrever a morte. Parece evidente que os Tessalonicenses estavam ficando desesperados à medida que os seus amigos e familiares estavam morrendo. Paulo não queria que eles, no entanto, fossem ignorantes a respeito do verdadeiro significado da morte. Percebemos isso porque Paulo indica que o nosso luto deve ser diferente daqueles que não têm esperança. Na verdade, mais gramaticalmente correto, daqueles que não têm nenhuma base para ter esperança. Nosso luto tem que ser diferente. Em apenas um momento, Paulo nos diz por que deveria ser diferente. Mas não fique confusos sobre isso, porque com este verso Paulo indica que, para o cristão, o luto é uma resposta apropriada à morte. Podemos ter vida em abundação, mesmo quando essas coisas acontecem, porque a morte é temporária e Jesus está vindo em breve para nos restaurar para o seu reino. E embora nós possamos experimentar tristeza, nosso luto é experimentado no contexto do fundamento da nossa esperança em nossa ressurreição por ocasião do retorno de Jesus Cristo. O aguilhão da morte é apenas temporário. No versículo 14, Paulo declara: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Este versículo é muitas vezes um versículo mal interpretado. Alguns usam este versículo para ensinar que os santos estão no céu e vão voltar com Jesus. Porém, o estudo mais profundo da passagem revela que Paulo está afirmando exatamente o oposto. Eu acredito que esse versículo é a chave, a compreensão de toda a passagem. É aqui, neste versículo, que Paulo coloca diante de nós a base da nossa esperança e como realmente experimentar a vida ao máximo. A primeira fase da passagem nos dá o contexto para entender a parte restante. Paulo declara: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Esta afirmação não é, entanto, uma questão, mas uma declaração de fato. A próxima frase começa com mesmo assim. A maioria das traduções usam mesmo assim ou assim também. Mas a palavra grega hutos indica a ideia de que isso vai acontecer da mesma maneira ou como este. Paulo diz que Jesus morreu e ressuscitou e, de mesmo modo, Deus trará com ele aqueles que dormem em Jesus. Jesus morreu e ressuscitou. Em seguida, o versículo afirma que para os santos isso vai acontecer da mesma forma. Quando Jesus morreu, ele foi direito para o céu? De fato, imediatamente após sua ressurreição, ele foi direito para o céu? Não. Você se lembra o que ele disse a Maria junto ao sepulcro? Que ela não podia tocá-lo porque ele ainda não havia subido ao Pai. Assim, com esse contexto, podemos entender a última parte deste versículo como uma declaração de fato de que quando as pessoas morrem, não vão direito ao céu. Absolutamente não. Na verdade, literalmente, no grego, o texto declara: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou,
Da mesma maneira, Deus vai conduzir ou trazer para fora, ressuscitar, por Ele aqueles que dormem em Jesus. Faz um pouco mais de sentido, não é? Esta é uma promessa e não algo ponto teológico de discórdia. Paulo está simplesmente afirmando que Jesus morreu e ressuscitou. E da mesma maneira que Ele morreu e ressuscitou, Deus trará aqueles que dormem em Jesus. Amigos, podemos viver a vida ao máximo na realidade de que, assim como Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, assim nós também seremos ressuscitados se morrermos antes do seu retorno. Paulo quer enfatizar o fato de que a morte é apenas temporária. A morte é a principal arma de destruição de Satanás, mas é algo que dá apenas uma vitória temporária para ele. Jesus, ele mesmo afirma em Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer parecer no inferno a alma e o corpo. Não precisamos temer a morte porque ela é simplesmente um sono temporâneo. Para mim, não há melhor descrição da natureza temporária da morte. Tal como acontece com todas as ilustrações, ela tem suas limitações, especialmente para alguém que perdeu um ente querido durante uma cirurgia. No entanto, em uma situação normal, como um procedimento planejado, não há melhor ilustração da morte, como estando sob o efeito de uma anestesia. Morte clínica é definida como ocorrendo quando não há qualquer atividade no cérebro em uma EEG, sob as condições da pessoa não estar demasiado fria ou estar sob a influência de qualquer tipo de drogas ou álcool. Esta falta de atividade cerebral se torna algo consistente ao longo de alguns dias. E, de acordo com a anestesiologia, uma dose de um agente de indução ao sono, como panthenol de sódio ou a droga mais moderna de Diprovan, vulgarmente designado pelos anestesiologistas como leite de amnísia, tem sido observado induzir uma linha reta na EEG por um curto período de tempo. O que tudo isto significa? Estar sob o efeito da anestesia ou anestesiado é uma ilustração perfeita para o que a morte se parece. É temporária. Você não percebe o que passa, embora um grande tempo de quantidade de tempo possa passar. É como o estalar de um dedo. No momento, você está dormindo, alheio a tudo o que passa ao seu redor. No momento seguinte, você está acordado. Amigos, assim como Jesus ressuscitou dos mortos, nós também, que temos dado a nossa vida para Ele, temos garantia a nossa ressurreição. Nós não temos que viver amedrontados, mas podemos viver na esperança e viver a vida ao máximo com tal promessa. Nós colocamos a nossa fé e confiança em Jesus. Ele proporciona a redenção dos nossos pecados. Mas Jesus completa a nossa salvação pela garantia da nossa ressurreição. Mas não importa quão boas sejam essas promessas. E a respeito daqueles que estiveram vivos por ocasião da volta de Jesus, será que terão que morrer? Não. É por isso que Paulo conclui a passagem a partir do versículo 15. Vamos ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 e 17. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu como alarido, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus,
e os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo continua a enfatizar o que ele já afirmou. Ele continua a apontar a ressurreição dos mortos. No entanto, agora acrescentada a promessa da esperança para aqueles entre nós que estivemos vivos. Primeiro, Paulo aponta que nós, os vivos, não precederemos os que estão dormindo no Senhor. Em segundo lugar, ele aponta a maneira da vinda de Jesus. Ele descerá do céu, será com grande alarido, será acompanhado com a voz do arcanjo e com a soar da trombeta de Deus. Amigos, estamos nos concentrando na esperança do que Paulo está falando, mas eu seria negligente se não tocasse na forma da vinda de Jesus. Paulo não deixa dúvidas ao fato de que a segunda vinda de Jesus não é um assunto secreto. Não é algo que vai ser escondido ou desconhecido para as pessoas, mas sim que será um evento audível e visível. Ninguém desconhecerá o fato que isso está acontecendo. Como diz a Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Vamos ler. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Não há arrebatamento secreto aqui. Paulo então dá uma compreensão cronológica de como será a segunda vinda. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão e se juntarão a Jesus no ar. Então, nós que estivermos vivos, vamos nós juntar a eles. Como diz 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 52 e 53. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Queridos amigos, nós todos seremos transformados naquele momento. E Paulo revela outro ponto de esperança. Aqueles dentro de nós que tivermos colocado a sua fé e confiança em Jesus, não só serão transformados, mas vão passar a eternidade com Jesus Cristo. A palavra sempre tem suas raízes na palavra grega pan, que significa para sempre, integralmente. Não devemos ter medo, porque a nossa salvação está completa no Senhor Jesus Cristo. Ele terá a vitória final e, porque a nossa fé e confiança foi colocada nele, vamos desfrutar a vitória com ele e realmente experimentar a vida em sua plenitude absoluta. Jesus disse que ele deseja uma vida abundante para nós. Ele deseja que nós experimentemos a vida em sua plenitude. Essa vida completa se encontra nele. Jesus veio a primeira vez para quebrar as cadeias do pecado, para que possamos experimentar a vida ao máximo nesta terra. Mas ele está vindo uma segunda vez para que a vitória seja completa e vamos experimentar a vida plena, afinal. Amigo, hoje podemos colocar a nossa fé e confiança nele e ter a garantia de desfrutaremos dessa prometida vida abundante. Tudo o que Jesus pede é que você vá até ele e entregue a sua vida. Permita que ele o transforme a vida ao máximo. Hoje Jesus chama. Você vai lhe responder? Aí no silêncio da sua sala de estar, ou talvez assistir no seu smartphone, onde qualquer que você esteja,
neste momento, você vai aceitar seu convite e permitir que Ele transforme a sua vida? Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse é o desejo do coração de Jesus, que possamos viver uma vida abundante, a vida em sua plenitude. Essa vida vem através da mudança que Jesus traz. Romanos capítulo 10 nos dá a promessa, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é uma promessa, amigo. Clamemos ao Senhor e digamos, Senhor, eu sou impotente e desamparado. Senhor, eu não sei para onde estou indo. Senhor, eu quero uma vida abundante e a vida em sua plenitude. E a promessa das Escrituras é que você será salvo. Jesus entrará em seu coração e Ele irá transformá-lo de dentro para fora. E, ao nos transformar, Ele preparará-nos para a nossa cidadania no céu. Enquanto nós desfrutarmos a vida ao máximo nesta terra, Ele nos prepara um cumprimento final e a vida abundante, completa no céu. No céu, onde Deus promete, não haverá mais tristeza, não haverá mais doença, não haverá mais morte, não haverá mais pessoas sofrendo e morrendo, não haverá mais dor. Haverá paz e harmonia. É quase impossível entender isso, porque cada um de nós, em nossa vida, enfrentamos grandes desafios, grandes dificuldades. Paz e harmonia. Tenta imaginar nenhuma tristeza, nenhuma dor. Jesus está chamando hoje. Ele está chamando, Ele deseja dar-lhe vida em abundância, a vida em sua plenitude. Você não quer aceitar essa maravilhosa promessa de Jesus agora? Você não quer tomar a decisão de permitir que Jesus entre em sua vida? Você quer clamar agora ao Senhor, juntamente comigo, e dizer, Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Eu posso imaginar Deus no universo a cantar, sua voz eterna a soar, acordes de amor. Eu posso imaginar Deus a se mover nos corações, penetrando fundo nosso ser e dando sua paz. Eu posso imaginar a tristeza no olhar de Deus ao me ver longe dele aqui, enfrentando a sós o temor. Eu posso imaginar Deus sorrir ouvindo meu chamar, suplicando a paz que nele há e buscando a força para viver. E quando então sou eu escolher, terei Deus em mim. Pai Celestial, nós queremos experimentar a vida abundante. Queremos experimentar a vida em sua plenitude. Sabemos que sem você nós estamos perdidos. Sabemos que sem você
A única vida que vamos experimentar é uma vida que acabará por trazer-nos tristeza e dor. Mas você preparou um lugar para nós. Você preparou um lugar que é um lugar de perfeita harmonia. Então hoje nós chegamos a Ti. Nós confessamos que cremos em Ti. E agora, Senhor, nós oramos e pedimos que hajas de acordo com a nossa fé em Ti e que Tu nos transforme e nos salve. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, eu sei que muita gente tem medo da morte. Mas como filho de Deus, como um cristão, nós aprendemos hoje que isso não é necessário. Não é necessário ter medo da morte, porque Deus venceu a morte. E um dia Deus vai voltar, Jesus vai voltar. E todos que estão mortos, todos que são filhos dele, vão ressuscitar. Mesmo nós, se nós morrermos, vamos ressuscitar. Então não vamos ter medo da morte. E lembram, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.